Oi, você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Aqui estamos com mais uma palavra, depois de meditarmos na palavra de Deus, fazendo esse vídeo para que chegue até você. Vamos orar? Meu Deus, no nome de Jesus, obrigado por este momento. Seja conosco e dai-nos a tua graça. E faça, ó Deus, aquilo que for necessário que seja feito no dia de hoje, porque o Senhor é Deus e o Senhor pode nos abençoar. E é o que nós queremos e te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Estamos felizes por ter nas mãos a palavra de Deus. Quero ler para você o título da mensagem de hoje e que te deixará um pouco curioso, né? Mas é um título muito importante. Por que meu nome foi mudado? Por que meu nome foi mudado? Isso nós saberemos caminhando juntos até o fim da mensagem de hoje. Vamos ler Gênesis capítulo 41, o versículo 25, o versículo 28 e depois o versículo 45. Né? Lemos assim no versículo 25, preste atenção nisso. Então José disse a Faraó: o sonho que Faraó teve é um só. O que Deus há de fazer notificou a ti. Isso está na nossa Bíblia. Na Bíblia de Israel está: o que Deus há de fazer, ele falou contigo. O verso 28 diz assim: esta é a palavra que eu disse a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. Na Bíblia em hebraico, tá? O que Deus há de fazer, revelou-o a Faraó. Que é a mesma coisa, só que a palavra revelação é um pouquinho mais profunda do que mostrar. Né? E o versículo 45 diz assim: chamou o Faraó a José de Zafenate Paneia e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera. E quem era Potífera? Era um sacerdote de On. Né? Então, isso é muito importante você entender, porque nós falamos sobre deuses do Egito, centenas e centenas de deuses do Egito, e falamos dos dois mais poderosos, que é o deus do sol e o deus da lua, né? Ra e Xonshu, que é o deus da lua. Ra, o deus do sol, e Xonshu, o deus da luz mais poderoso. Mas todos esses deuses se curvaram ao nosso Deus verdadeiro, que é o nosso santo Deus, Jeová Jireh, né? Presente em toda a nossa vida. Bom, talvez alguns estejam confusos porque José teve tamanha honraria. Mas faz sentido o que aconteceu com José, porque, primeiro, José era fruto de oração. Lembra quando Raquel sofria por não ter filhos, era abusada pela irmã e chegou a invejar a irmã, usava outros recursos para ter filho e não podia ter, e a Bíblia diz que Raquel chorava muito. Né? E Deus ouviu o clamor de Raquel pedindo o filho e ele deu então José. Então ele era fruto de oração. Segundo, Jacó fez aquela atitude profética que foi de colocar a túnica, né? A túnica da separação, a túnica de predileção. Então ali era uma atitude profética. Então foi profetizado que um dia isso aconteceria com ele entre todos os irmãos. Até mesmo Jacó não sabendo o que estava fazendo, mas estava sendo usado por Deus para fazê-lo, né? Terceiro, José em todo tempo deu honra e glória a Deus. Lá no sofrimento com os irmãos, ele dava honra e glória a Deus. Ele intercedia quando odiado, quando perseguido pelos irmãos, quando lançado na cisterna. Em todo o tempo, ele pedia socorro de Deus, dando honra e glória a Deus. Jacó, quando foi assediado na casa de Potifar também, que a mulher de Potifar o assediou, ali também ele deu honra e glória a Deus. Lá na carceragem, ele deu honra e glória a Deus, né? E quando vai chegar na presença de Faraó, o que acontece com ele? Ele também dá honra e glória a Deus. E ele usa os termos exatos. Isso chamou a atenção, a atitude dele diante de Faraó. Ele usa o termo seguinte: olha, o que Deus vai fazer, Faraó? Ele falou com o rei. Engraçado, né? Não é só notificar, não. É falar com o rei em sonhos. O que Deus vai fazer, ele usa no versículo 28, ele revelou
ao rei. Então, o rei já começa a se sentir bem importante diante de Deus. Por quê? Porque Deus, esse Deus diferente, esse Deus que ele não conhecia falar com ele, esse Deus que ele não conhecia revelar a ele. Mas uma atitude linda é que José, glorificando a Deus, ele deu o plano para o rei do que Deus iria fazer. E José também fala, ó rei, isso só acontecerá no Egito. Não vai ser em toda a terra, não. Essa abundância que esse Deus que eu estou falando contigo, que já te revelou e já te falou agora, que está interpretando os seus sonhos, ele não dará para toda a terra. Isso será bênção para o Egito. Mas eu estava conversando com a minha esposa, um detalhe. Na terra do Egito, quando os irmãos de José vão para lá e Jacó vai para lá, eles vão para a terra de Gósen. A terra de Gósen era a parte frutífera, fertilizada do Egito. Mas neste período que Deus quer abençoar o Egito com a abundância tal que nenhuma parte da terra assistiu, né? A Bíblia diz que o trigo seria como a areia do mar. Essa abundância que Deus disse que ia trazer seria em toda a terra do Egito. Inclusive, não teria espaço no Egito que não seria produtivo. Então, ali estava José dizendo, o que Deus vai fazer, Faraó, é tremendo. Mas olha a humildade de José, dando honra e glória a Deus. Ele diz, olha, o que o Faraó tem que fazer é escolher um homem dentro do Egito, um homem capaz, um homem sábio para governar este tempo de fartura, de abundância, de celeiro cheio no Egito. Precisa ser um homem capaz. Ah, Faraó então olha para os seus oficiais e diz, mas quem é este homem? Faraó sabia que o plano era de Deus, a mão era de Deus, o mover era de Deus, o agir era de Deus. Um Deus poderoso estava subjugando todos os deuses do Egito e alguém estava falando em nome deste Deus, interpretando exatamente o que Deus tinha falado. Quem seria esse homem então? Faraó diz, ah, José, este homem é decisão nossa, este homem é você. Não tem ninguém aqui no Egito que fala no nome desse Deus e ninguém aqui que tem o espírito deste Deus. É você que tem o espírito deste Deus e você é o homem. E tomou uma atitude rápida, Faraó, e disse, eu te entrego toda a terra do Egito na mão. O que acontece é que você talvez não percebeu, é que Faraó, falando isso com ele, diz, olha, você vai ter respeito, você vai ter que honrar o trono que irá te proteger e que te garantirá na nova postura que você tem. Mas se você estudar detalhes e procurar revelação de Deus no assunto, você vai perceber que ele tira o anel do dedo, como eu disse ontem, né, e coloca no dedo de José. Manda vestir José com trajes reais. E coloca o colar da honra, da graça, da sabedoria de ouro no pescoço de José. A Bíblia fala sobre o colar da sabedoria, do entendimento, de graça, que está no pescoço daqueles que servem a Deus. E ali, então, estava José. O que você tem que perceber é que Faraó estava, entre outras linhas, adotando José para ser o próximo faraó do Egito. Então ele diz, serão 14 anos de governo teu, neste período, 2 períodos da terra do Egito, que você diz, 7 anos de abundância e depois 7 anos de escassez, de miséria, de fome. Mas o que José fez lindo foi traduzir, levar para Faraó, que era Deus, que é o soberano, que era Deus que ia fazer. E Faraó entendeu que ninguém melhor do que José para fazer isso. Mas teve uma atitude rápida, e esse é o título da nossa mensagem. Por que Deus mudou, ou melhor, o título, por que meu nome foi mudado? Você irá entender isso. Então Faraó faz esta cerimônia, Faraó manda José subir no carro, no segundo carro do reinado, e andar no meio do povo, e o povo então se ajoelhar, né, e aclamar o governador, o novo representante
amante do rei, agora se chama José. Mas algo estava acontecendo. A Bíblia não fala se o sacerdote On, né, a Potífera, estava ali presente. Ele era um dos oficiais, porque o rei tinha os sacerdotes, os bruxos, os mágicos, ia dividindo os capitães de guarda, o capitão de guarda, ia dividindo este reinado. Esses eram os líderes do reinado dele. Não sabia se Potífera, não sabíamos se Potífera já estava ali. E a filha dele. Mas quando José volta, né, que foi aclamado, tinha uma cerimônia preparada. E o rei então troca o nome de José. O rei decidiu botar um novo nome no José. E o nome dele foi Zafenate, ou Zafenate Peneia. Os hebraicos estudiosos, os hebreus estudiosos, dizem que este nome significa o Deus que salva. O Deus que salva e é o Deus que vive. Então, além de salvar, ele está vivo. O Deus que salva e está vivo. O rei já entende que existe um novo Deus no Egito. Que existe um novo Deus governando ali e que fará tudo o que ele disse que iria fazer. Então, José, você vai ser agora o Zafenate Paneia. Você vai ser a presença deste Deus no nosso meio. Você vai ser o representante deste Deus que salva o Egito para não perecer com o mundo inteiro. E o Deus que está vivo, o Deus que salva e vive, é agora o teu nome dentro do Egito. E a Bíblia diz que ele então pega a filha de Potífera, o sacerdote do On, o sacerdote que servia ao Deus Sol, ao Deus Lua, esses centenas e centenas de deuses. Agora ele pega a filha dele. Talvez Faraó estivesse preparando esta menina há um tempo já, observando essa menina há um tempo, o jeito que ela era adoradora, o jeito que ela procedia. Não se fala muito dela, mas algo grande acontece. O maior, talvez, sacerdote do reinado de Faraó, agora José é casado pelo Faraó com a filha dele. E é essa filha dele que depois dá 2 filhos a José. Entende-se que esta filha deixou de servir todos os deuses do Egito para servir o Deus de José, o Deus que salva e vive, que agora circula no meio do Egito e abençoa o Egito e vai trazer uma abundância tal que nenhum outro Deus, daqueles deuses do Egito, os falsos deuses, pôde trazer. Ah, meu irmão e minha irmã, às vezes você não entende o porquê do título dessa mensagem, porque meu nome foi mudado. Muitas pessoas da Bíblia, Deus mudou o nome deles. Começa lá por Abraão, você vê que Abraão era chamado antes de Abrão, mas Deus lhe fez promessa. Abraão creu em Deus, Abraão foi amigo de Deus e o nome dele foi mudado para Abraão. Jacó, da mesma forma, quando Jacó luta, quando Jacó está ali com a bênção na mão, quando Jacó sabia que Deus andava com ele, Deus estava com ele, e ele luta com Deus, e Deus fala, você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu, e o seu nome será Israel. E hoje o nosso Deus é o Deus de Israel. Então outros nomes foram mudados mais na frente. E você vai perceber que nós também temos um nome já mudado. Por que o meu nome foi mudado? Apóstolo Paulo antes, ele era Saulo. E então ele foi um homem preparado por Deus e Deus disse, esse homem será ungido, esse homem será separado e ali foi mudado o seu nome depois para Paulo. Mas o segredo era, ele buscou tanto ser perfeito, fazer tanto o que ele achava que era justiça de Deus, que Deus achou graça nele e falou, eu separei este homem para provar a ele o quanto vale sofrer pelo meu nome. E então ele se torna conhecido o apóstolo Paulo, o desbravador de cidades, o pregador da palavra de Deus, aquele que escreveu 13 cartas paulinas e supostamente também tem escrito o livro de Hebreus.
Ah, meu irmão, minha irmã, Deus não faz nada para perder. Quando Deus muda o nome, Ele quer mostrar a presença e a glória dEle. E nas nossas vidas também foi assim. Você e eu temos um nome alterado. Aprove a Deus que você e eu fôssemos chamados de cristãos, porque hoje nós temos o rei que nos coloca para honrar o trono, como o faraó disse a José: faça tudo o que você fizer, faça tudo com autoridade, só honre o trono que o autorizou. Ah, então agora nós temos a mesma coisa, a mesma posição de levarmos o nome de Jesus em nós. Somos cristãos de verdade. Nós não somos isto ou aquilo. Nós não somos qualquer um na face da terra. Nós somos verdadeiros cristãos porque carregamos em nós Cristo Jesus. E o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, Ele opera nas nossas vidas. E enquanto pisarmos nesta terra, a igreja fará diferença na face da terra. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A fome não prevaleceu no Egito porque José tinha preparado o Egito com a abundância de Deus para a vida dos egípcios e para todas as outras pessoas que chegaram a precisar mais tarde do Egito, e nisso vamos falar em outros estudos. Mas eu quero levar a você a preciosidade do nome que você carrega. Honre o trono de Jesus, porque foi Ele que te deu um novo nome, o nome de cristão verdadeiro. Agora você pode falar no nome de Deus e você pode falar com Deus na autoridade do nome de Jesus. Então o que eu mais quero nesta vida é que você seja abençoado e saiba por que o teu nome foi mudado. E quando você perguntar por que meu nome foi mudado, porque Deus te amou de tal maneira que colocou em você o nome do seu amado Filho Jesus, te dando o nome de cristão e cristão verdadeiro. Todas as portas do inferno se fecharão, porque você é a igreja do Senhor Jesus. Ainda nos meus pijamas, seja abençoado. Se você não tem Jesus, aceita Jesus. Vale a pena andar representando Deus na terra com a unção de Deus em nós, sendo cristãos de verdade. Deus te abençoe você e família, em nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço, meu pastor Riva Martins.